Olá, tudo bem? Eu sou Eliseu Chagas, professor, especialista em radio-oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui para falar com vocês a respeito da campanha nacional deste mês, que é o Novembro Azul, o mês de prevenção contra o câncer de próstata. O que seria a próstata? Bom, a próstata é uma glândula que fica localizada um pouco abaixo da bexiga, um pouco à frente do reto e na porção inicial da uretra masculina. Bom, para que ela vai servir? Ela fabrica um líquido chamado líquido seminal, onde os espermatozoides vindos lá dos testículos vão nadar para chegar ao óvulo e fazer a fecundação. Esse líquido seminal, portanto, é importante ali na fecundação, na reprodução humana. Veja, a próstata, portanto, ela é um órgão que fica numa região um tanto quanto escondida. E o câncer de próstata, nos seus estágios iniciais, ele não causa dor. De modo que muitas vezes, quando o paciente vai perceber alguma coisa de errada por conta própria, já é tarde. Esse tumor ele já está desenvolvido, ele já está em estágio avançado e é aí que mora o perigo. Bom, por isso a importância de falarmos da prevenção. Por isso a importância de falarmos dos exames preventivos que devem ser feitos desde cedo para evitar que algo pior possa acontecer. E o câncer de próstata não é uma coisa rara. Na verdade, entre 6 a 8 homens vão ter o câncer de próstata em algum momento da sua vida. Ou seja, é um câncer de alta incidência na população, especialmente masculina. Aliás, é o tipo de câncer mais incidente na população masculina no Brasil e no mundo. Bom, então, a próstata em si, ela já vai ter um crescimento natural ao longo da vida. Ela vai ter um crescimento natural porque para que ela produza a substância que ela produz, ela precisa de hormônios. Ela é uma fábrica e o combustível dela são hormônios, como principalmente a testosterona. Bom, então essa fábrica que trabalha com hormônios, naturalmente vai sofrer o efeito desses hormônios ao longo da vida e vai ter um crescimento. Agora, o crescimento normal da próstata, ainda que seja um pouco exacerbado, ele é um crescimento que vai acontecer ao longo da vida. Às vezes esse crescimento pode até dificultar um pouco ali na hora de urinar, na hora da ejaculação, porém ele não vai ter um efeito, digamos assim, tão prejudicial para o paciente. Porém, o que nós precisamos ter, de fato, um cuidado muito grande ali, é quando falamos do câncer ou dos tumores de forma geral. Bom, o tumor, ele é o quê? Um crescimento anormal de células, ou seja, as células saudáveis, elas têm uma ordem, elas têm uma organização no corpo. Todas as coisas têm o seu lugar, porém quando as células, elas através de problemas, de mutações genéticas que podem ser causadas por problemas de hábitos, ou seja, hábitos alimentares, estilo sedentário de vida, hábitos de fumo, uso de substâncias químicas, bom, entre outros, mas especialmente o fator mais forte de todos para essas mutações genéticas é o fator de fato hereditário, ou seja, aquela mutação genética que já vem da descendência, já está no DNA, né? Bom, então quando há essa mutação genética, essas células começam a se multiplicar de forma desorganizada, desordenada e vão formar um tumor. Este tumor, portanto, pode ser benigno ou maligno. Existem vários tipos de tumores malignos que você já ouviu falar por aí em diversas partes do corpo que podem surgir, como o fibroadenoma, o mioma e etc. Agora, quando falamos de tumor maligno, necessariamente sempre estamos falando de câncer. Câncer e tumor maligno são sinônimos, ou seja, são exatamente a mesma coisa. Bom, o câncer de próstata em si, então, é um crescimento tumoral maligno que surge a partir das células da próstata. Bom,
O que acontece no câncer ou no tumor maligno é o quê? Essas células que já estão com um processo de crescimento anormal, elas têm a capacidade, além de crescer de forma desorganizada, elas ainda são capazes de se alojar em outras partes do corpo. Elas entram na corrente sanguínea, vão para uma outra região do corpo e lá elas se alojam e começam um novo crescimento tumoral. E é isso que pode fazer o paciente evoluir a óbito. Ou seja, quando o paciente tem metástase, que é esse espalhamento do câncer para outras regiões do corpo. Porque o câncer de próstata em si não mata o paciente. O que vai matar esse paciente é quando esse tumor ele se desenvolve ao ponto de dar a metástase e chegar a outras regiões do corpo e lá se multiplicar, formando vários tumores pelo corpo, atrapalhando as funções vitais do corpo e então assim levando o paciente ao óbito. Bom, o que nós precisamos estar atentos? Existem vários exames que vão ser necessários para identificar se há o câncer de próstata ou não. O primeiro deles é o PSA, que é o exame de marcador sanguíneo, ou seja, o exame de sangue, que vai identificar alterações prostáticas. Mas veja, ele não vai necessariamente dizer se aquilo é câncer ou não. Ele vai identificar se há algum tipo de alteração. Então o exame de PSA ele pode mostrar, por exemplo, que há alguma coisa de errada com a próstata e que não necessariamente seja câncer. Ele pode mostrar que ali existe uma inflamação, por exemplo, é o que nós chamamos de prostatite, né? Tudo que tem it na medicina é um tipo de inflamação. A prostatite é uma inflamação da próstata e ela pode indicar ali, ela pode ser indicada no exame de PSA. Agora, existe também os exames de imagem, que vão ser pedidos apenas depois que já foi identificado alguma coisa de errada através de um exame físico e do exame de sangue, o PSA. Bom, o exame físico seria o quê? Seria o exame de toque retal. E por que é importante o exame de toque retal? Por que esse exame ele vai ter essa relevância? Por que ele é tão falado? As pessoas, principalmente nessa época de Novembro Azul, falam muito. E por que ele é tão temido, né? Bom, ele é temido porque existe um certo preconceito de que, de certa forma, isso interfira na masculinidade do homem, e um homem gosta de ter ali a sua privacidade invadida e muitas vezes acaba confundindo o contexto médico com um contexto, né, diferente. Bom, o exame de toque retal ele vai ser importante porque quando a próstata ela cresce de forma normal, digamos assim, ela vai apresentar um aspecto por fora apenas crescido, inchado, mas ela não vai ter um aspecto enrijecido em uma única região. Quando se faz o exame de toque, é possível identificar com precisão ali um crescimento tumoral específico em uma determinada região, porque esse tumor geralmente tem um aspecto enrijecido. Se pegarmos aqui, por exemplo, a nossa mão e fizermos assim, existe uma parte mais macia aqui, que seria, digamos assim, a mesma textura ou a mesma maciez que a próstata normalmente teria. Enquanto se viermos aqui na pontinha do dedo, aqui na pontinha do osso, nós vamos perceber que essa textura é completamente diferente dessa. Então o médico ele vai tocar na próstata do homem e vai identificar, e se em algum momento ele identificar uma região, um nódulo solidificado, enrijecido, ali existe uma alta chance de ser algum tipo de tumor benigno ou maligno. E se for maligno, então isso vai ser identificado através de um exame chamado biópsia. A biópsia é um exame que vai retirar um pedaço ali desse material que está crescido ali, desse tumor, e identificar se esse tumor é maligno ou não. Então é a biópsia de fato que vai dar o diagnóstico final. Bom, portanto, é necessária essa prevenção ali, principalmente a partir dos 50 anos e diante, porque a idade avançada, o avanço da idade leva ao aumento da incidência. Se em homens ali a partir dos 50 anos
o índice de câncer de próstata é de 1 em cada 8, enquanto lá, a partir dos 60, quanto mais vai avançando, 1 em cada 6. Quanto mais vai avançando, você vai tendo mais incidência, cada vez mais alta ao longo do avanço da idade, da incidência ali de câncer de próstata. Então é necessário muita atenção. E quando se fala do fator genético, quando se fala de um homem que já teve alguém na família que teve o câncer de próstata, esse exame ele precisa começar a ser feito pelo menos 10 anos antes da idade da pessoa que teve mais cedo na família. Ou seja, se o vô teve o câncer de próstata, se o pai teve o câncer de próstata com 30 anos, é necessário que o filho, que o neto, comece a fazer a avaliação com um médico específico a partir dos 20 anos de idade. É muito cedo? Não. Não há idade para prevenção. A prevenção deve ser feita desde o começo. É necessário ter essa consciência. Quando nós fazemos a identificação, quando nós fazemos a avaliação e percebemos que existe alguma coisa ali em desenvolvimento ainda cedo, então há muito mais chance de cura para essa doença, que muitas vezes pela falta de uma noção, de um conhecimento, de uma conscientização, acaba matando tantas pessoas, tantos homens aí por ano no Brasil. Então, bom, como vai se dar o tratamento do câncer de próstata quando ele é identificado ali nos seus estágios iniciais? Um dos exames que vai surtir grande efeito no tratamento, um dos tratamentos que vai surtir grande efeito nesse caso da doença descoberta ali ainda cedo, é o exame de radioterapia, um tratamento de radioterapia, que é um tratamento indolor, um tratamento onde o paciente vai deitar sobre uma mesa e vai receber uma quantidade moderada ali, controlada de radiação para matar as células do câncer, visto que as células saudáveis são mais resistentes à radiação ionizante do que as células do câncer. Então nós conseguimos usar a radiação para matar as células do câncer. Existem outros tipos, outras modalidades de tratamento também, mas essa é uma das mais eficazes ali no caso de câncer de próstata, especialmente quando ele é descoberto nas suas fases iniciais. Então a palavra que nós temos que lembrar é prevenção. Melhor prevenir do que remediar, ou seja, é melhor antes fazer o cuidado preventivo para não ter a doença, desde os hábitos alimentares, do não fumar e do exame, da avaliação constante, para que mesmo que essa doença se desenvolva, mesmo que ela apareça em algum momento, ela consiga ser combatida de forma rápida e eficiente para não gerar um prejuízo maior para a pessoa, para a família, que obviamente sofre também quando o paciente desenvolve o câncer e acaba não conseguindo vencer a doença porque foi descobrir muito tarde. Bom, caso você ainda tenha alguma dúvida a respeito, eu recomendo fortemente o site do Hospital Israelita Albert Einstein, que tem vários artigos a respeito do câncer de próstata. Há também o canal do YouTube do Hospital Israelita Albert Einstein e você pode ter contato também comigo através das redes sociais, especialmente entrando no meu site professoreliseochagas.notion.site. Espero ter ajudado e lembre-se que a prevenção é o melhor remédio.